Será que a médium de Endor realmente tinha poder para chamar Samuel? O que realmente aconteceu naquela casa se Deus proibia falar com os mortos? Essa é uma das histórias mais misteriosas da Bíblia. Para entender, a gente precisa voltar no tempo. Saul era o primeiro rei de Israel. Durante muitos anos ele desobedeceu a Deus. Por causa disso, Deus o rejeitou como rei e escolheu Davi para governar Israel no futuro. Agora imagine essa situação. Um enorme exército filisteu estava prestes a atacar Israel. Saul ficou com muito medo e tentou buscar uma resposta de Deus. A Bíblia diz que Deus não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelos sacerdotes, nem por profeta. Mas em vez de se arrepender e confiar em Deus, Saul decidiu procurar ajuda do jeito errado. Ele mandou procurar uma médium na cidade de Endor. Médium era uma pessoa que dizia conseguir falar com os mortos. Mas Deus já havia proibido isso muitos anos antes. Em Deuteronômio 18, o Senhor condena qualquer tentativa de consultar os mortos ou buscar orientação por meio de práticas ocultas. Saul foi até aquela mulher disfarçado e pediu que ela chamasse Samuel, o profeta que já havia falecido. Então aconteceu algo totalmente fora do comum. A mulher ficou apavorada quando viu a aparição. Isso mostra que aquele acontecimento não era algo que ela controlava como se tivesse um poder dado por Deus. A Bíblia não explica exatamente como aquilo aconteceu. O texto apenas registra esse acontecimento extraordinário e mostra que Deus usou aquela situação para anunciar o julgamento a Saul. Alguns cristãos entendem que era um espírito maligno se passando por Samuel ou até mesmo uma visão, pois a Bíblia condena a consulta aos mortos e na parábola do rico e do Lázaro, Jesus mostra que existe um abismo que impede os mortos de voltar para divertir os vivos. O ponto central dessa história é a desobediência de Saul a uma ordem clara de Deus. A mensagem anunciada foi de juízo. Saul ouviu que Deus havia se afastado dele por causa da sua desobediência, que Israel perderia a batalha e que ele e os seus filhos morreriam. No dia seguinte, tudo aconteceu exatamente como tinha sido anunciado. O foco dessa história é mostrar até onde uma pessoa pode chegar quando decide não ouvir mais a voz de Deus. Saul rejeitou a palavra do Senhor durante muito tempo. Depois, quando estava desesperado, procurou respostas justamente no lugar que Deus havia proibido. Essa história também serve como um alerta para nós. Muitos cristãos, quando sentem saudade de alguém que já se foi ou estão desesperados por alguma resposta, acabam recorrendo a práticas que a Bíblia condena. Mas Deus nos chama a buscar somente a Ele. A nossa esperança nunca deve estar em tentar falar com quem já faleceu. Ela deve estar no Deus vivo que conhece todas as coisas e cuida dos seus filhos. Quando estamos com medo, confusos ou sem saber o que fazer, não precisamos buscar respostas em nenhuma prática proibida por Deus. O Senhor nos convida a buscar a Ele em oração, confiar na Sua palavra e descansar na Sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus continua falando por meio das Escrituras. Todo cristão que deseja ouvir a voz de Deus deve abrir a Bíblia, obedecer ao que ela ensina, buscar a Deus em oração e confiar somente nele. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Se você gostaria de entender a Bíblia, mas acha difícil demais, dá uma olhada no link da bio. Já segue para conhecer melhor a Bíblia e compartilha para evangelizar. Te vejo no próximo episódio.